Ele vem por causa da dor, ele quer que resolva o problema da dor. E aí cabe a nós, médicos, a gente identificar se aquela dor merece investigação ou não. Muitas vezes o paciente só quer o alívio da dor, mas cabe a nós pensar e ficar em alerta quando essa dor traz pra gente algo a mais. Imagina você atendendo e chega um paciente queixando de dor nas costas. Doutor, tô com dor nas costas. E aí? Você sabe o que você precisa perguntar para ele? Quais características dessa dor chamam a atenção ou não? Ou não, é só uma dor muscular, você sabe isso? Até o final então dessa live a gente vai ficar sabendo de como que a gente vai pensar ali de frente com o paciente e, claro, saber as medicações que vai usar para passar para o paciente, porque ele foi lá para isso. E aí cabe a nós, e essa é a grande questão. O paciente que chega com dor nas costas, ele vem por causa da dor, ele quer que resolva o problema da dor. E aí cabe a nós, médicos, a gente identificar se aquela dor merece investigação ou não. Muitas vezes o paciente só quer o alívio da dor, mas cabe a nós pensar e ficar em alerta quando essa dor traz pra gente algo a mais. Então o paciente às vezes nem sabe, vai lá, não, só quero um remédio para dor, e você, sabendo do assunto, começa a perguntar, investiga, faz exame, você detecta, fala, peraí, não é só uma simples dor. E olha o problema que envolve essa queixa de dor lombar. Em 2017, dados do SUS, mais de 83 mil pedidos de auxílio-doença só em 2017 por conta de lombalgia. Olha a quantidade de pedido de auxílio-doença, quer dizer, de uma dor a ponto de estar incapacitante. É muito grande. Agora vocês imaginam quantos pacientes não foram atendidos com essa queixa? E esse tanto foi aqueles que foram atendidos, e medicados, e vindo, e indo, e que não melhora, investigando, fazendo exame, às vezes precisando de tratamento. Então é muito grande, é muita gente, muita gente. Nos últimos 10 anos, dados do INSS, dor nas costas, lombalgia foi a campeã de perda de afastamento laboral, de afastamento do trabalho. Olha isso, primeiro lugar de afastamento, de causas de afastamento do trabalho. E isso porque a gente pensando no INSS entram todos aqueles casos que não entram aqui especificamente no auxílio. É aquele paciente que ficou afastado por um período, deu atestado, estava afastado, dor lombar. É muita gente com essa queixa. Estima-se que de 70% a 80% da população dos adultos vão apresentar pelo menos um episódio de dor nas costas alguma vez na vida. E eu aposto que até os mais jovens que estão aí, não é possível, já deve ter tido pelo menos um episódio de dor nas costas, ficar meio travado, coluna doendo, foi fazer algum esforço físico. Eu me lembro alguns anos, já uns 5 anos atrás, não lembro exatamente o tempo, eu indo para um plantão, senti um mau jeito na coluna, fui travado, parei na farmácia, comprei medicação, cheguei, fui atender, estava numa UPA, numa área vermelha. Puxa, imagina eu rezando para não chegar uma PCR, não chegar nada que precisasse massagear, fazer algum esforço, ou até mesmo entubar um paciente. Nossa, eu estava com muita dor, não estava conseguindo abaixar, tomei medicação, deu uma aliviada, mas eu pensei, caramba, só hoje, pelo menos hoje, não chega nada mais grave, precisa entubar, precisa massagear, porque se chegar, eu não sei o que eu vou fazer, porque estava com tanta dor. E a grande questão é você identificar as causas, que são a maioria das vezes relacionadas com a parte muscular, osteomuscular, de causas mais graves. Essa é a grande questão. Então aqui, ó, nesse grupo da parte muscular, grande maioria, as contraturas musculares é que são responsáveis. Em alguns poucos casos, hérnia de disco também é responsável. Essa situação de contratura muscular e alguma alteração de hérnia ou de algum pinçamento nervoso responde por 90% desses casos de dor lombar. Esse é o corriqueiro, é o mais comum. É aquele paciente que ou teve um primeiro episódio, eu posso fazer algum esforço físico, pegar um peso, fazer alguma coisa, ou é aquele paciente que tem recorrência.
Ah, doutor, já tem um ano que eu estou aqui ó, lutando com essa coluna, às vezes dói, aí melhora, passa um período sem doer, depois dói de novo, passa um período sem doer, dói de novo. Então, esses pacientes são a grande maioria, estourado grande maioria. Agora, existe uma porcentagem, então, de 10%, que são outras causas que você tem que estar atento. Por exemplo, fraturas correspondem a 4%, e fraturas, na grande maioria, de achatamento. Não que tenha tido trauma, alguma coisa muito gritante, que realmente quebre no meio, vamos assim dizer, a vértebra. Não. Geralmente são lesões por achatamento. E às vezes por estresse repetitivo, pode achatar uma vértebra, vai dar uma dor importante, dor recorrente. Outras causas, tumores, representando aí 1%, e menos de 1%, causas infecciosas. Geralmente por disseminação hematogênica, aqui falando de paciente imunocomprometido, paciente usuário de droga injetável. Esses respondem por 10% dos casos. Disparado, parte muscular, contratura é o que mais vai chegar. Agora, o que a gente vai fazer quando estiver de frente com o paciente, então, que chegar com dor nas costas? Essa é a grande questão. O paciente está na sua frente, você está ali atendendo, seja numa UPA, um PSF, um UBS, enfim, qualquer lugar. Chega esse paciente com dor lombar, dor nas costas. Pode ser dor alta, dorsalgia, mas a dor lombar é a que representa a grande maioria das vezes. E é a que mais pode te confundir dependendo do sintoma. Primeira coisa, quando estiver de frente com esse paciente, é justamente isso, é você saber diferenciar se essa dor está relacionada realmente ali com a parte de inervação, com a parte de musculatura, com a própria coluna, ou não. Então, primeira coisa que você tem que se atentar na hora que chega esse paciente é se essa dor é realmente na coluna, é realmente lombar. Para isso, o tipo de dor vai te ajudar muito na hora de você direcionar, abrir o leque de diagnósticos diferenciais, porque é isso que acontece. Sempre que o paciente chega com uma queixa, imediatamente a gente vai ouvindo aquela queixa, abre o leque na cabeça de diagnósticos diferenciais relacionados com aquelas queixas. Então a gente vai pensando em vários problemas, várias doenças, e conforme ele for dando mais dados, a gente vai afunilando. Vai descartando algumas coisas e para poder tomar uma direção, ou uma direção específica para uma determinada doença, ou uma direção para síndromes. Então você, síndrome álgica, síndrome de inapetência, de perda ponderal, assim, de síndrome consumptiva, por exemplo. Então você já começa a direcionar para esse caso específico, principalmente pela dor. Dependendo das características da dor, você vai classificar ela em 3 tipos. É a dor localizada, é a dor irradiada e, por último, a dor referida. Geralmente, essas duas, a dor localizada e a dor irradiada, são as que mais estão relacionadas com a parte osteomuscular. Em compensação, a dor referida, na grande maioria das vezes, está relacionado com outras causas. Baseado nisso, a gente precisa aprender a diferenciar entre essas 3 dores. A gente sabe então que tem 3 tipos e de maneira geral, quase no corpo todo, isso acontece. E a gente precisa aqui especificamente nesse assunto de lombalgia, dependendo do que o paciente te falar, você já conseguir separar em alguma dessas 3, porque aí o seu leque de diagnósticos diferenciais vai tomando um certo rumo.
A dor localizada, aquela na região realmente lombar, às vezes o paciente chega assim, doutor, tô com dor nos rins, tô com dor no rim aqui, ó, e ele mostra aqui embaixo. A gente sabe que o rim tá aqui atrás da costela, não tem nada a ver com dor renal aqui embaixo. Doutor, uma dor no rim aqui, ó, nossa senhora, não aguenta baixar para pegar qualquer coisa, isso não tem nada a ver com rim. Por quê? Que só pela história você já consegue captar. A dor localizada, geralmente, ela tem um caráter mais agudo. Ah, doutor, estava bem, dormi de mau jeito, acordei já com as costas começando a doer, foi piorando. Ou então fiz um esforço físico, fui na academia, ou peguei peso, fui descarregar um caminhão, sou pedreiro, trabalhei lá descarregando. Então essa dor geralmente é aguda, ela tem algum fator desencadeante, assim, eu peguei peso, dormi de mau jeito, o colchão tá ruim, dormi no sofá, briguei com a mulher, fui dormir pro sofá, acordei no outro dia, nossa, minhas costas aqui, ó. Então ela geralmente está associada com algum dado a mais. E essa dor ainda, geralmente, é após esforço físico. E uma característica importante também da dor localizada, quando se fala em termos de coluna, ela melhora em repouso. Por quê? Porque na verdade é uma contratura muscular, e essa contratura muscular acaba pinçando principalmente o ramo posterior da inervação lombar, e ele acaba pinçando os ramos nervosos. Então a parte da coluna, da musculatura, é que influencia. E aí se o indivíduo fica, não, doutor, eu achei uma posição assim, eu fico quietinho, parado numa posição, não dói, melhora. Então uma característica, melhora em repouso. Essas são então as maiores características da dor localizada. Tem um fator desencadeante, geralmente de forma aguda, e o indivíduo tende a ficar numa posição, ele fala, não aguento abaixar para pegar nada, na hora que vou sentar, levantar que dói, eu preciso ficar sempre numa posição que eu acho uma posição e para de doer. Isso já te direciona para realmente pensar em algo aqui bem localizado na coluna. E na maioria das vezes, uma contratura muscular realmente. Agora, essa mesma dor, essa dor localizada, ela pode, além de fazer a dor na região lombar, ela irradiar. E geralmente irradia para membros inferiores. Pode ser bilateral, mas pode ser unilateral. Geralmente irradia para só um dos membros. Por quê? Quando pinça, geralmente a parte da musculatura é de um dos lados. Difícil pinçar dos dois, vamos assim falar. Pode acontecer, pode. No caso de uma hérnia, por exemplo, numa hérnia na parte central da vértebra e achatar a vértebra, o espaço intervertebral achatar, pode comprimir as duas raízes e dar dor nas duas pernas, parestesia, dor. Então essa é a dor irradiada. É o que a gente tem que pensar de realmente estar tendo uma compressão radicular. Aqui, nessa dor irradiada, compressão radicular, entra uma famosa dor, que é a lombociatalgia, que é quando a dor dá nessa região lombar, geralmente mais baixa. O nervo ciático, ele nasce nas raízes nervosas de L4, L5, S1 e S2. Então qualquer compressão que tiver nessa região da coluna, ou quando forma o plexo e ele desce, sai debaixo do glúteo mínimo. Então, às vezes, uma contratura, uma pancada, uma batida, a pessoa caiu sentada, alguma coisa que comprima, que bata ali o nervo, ele pode inflamar. Então, ele pode inflamar, dependendo então da pancada localizada, ele pode só dar o problema na perna, ou o mais comum, ele pinça a musculatura aqui, na região lombar, pegando a raiz nervosa, e aí dá a dor nas costas, com irradiação, caracteristicamente na face posterior da coxa, pode um pouquinho na face lateral, e ele desce e vai até o pé. Aí depende do tanto que for esse pinçamento, vai dar a dor. Um exame físico que dá para ser feito é o sinal de Lassègue. Que você põe o paciente deitado, levanta as pernas dele estendida, você levanta as pernas entre 30 e 75 graus,
especificamente fala que quando dá dor a 60 graus, mas isso é uma viagem, porque ali na hora como é que você vai fazer? Você vai pegar um esquadro? Não, só um minutinho, eu vou pegar aqui, ó, só para ver se está dando 60 graus. Porque se der 60 graus é positivo, é compressão radicular mesmo. Não, você faz e levanta. O paciente vai sentir parestesia na perna ou dor na hora que você fizer essa manobra. Então o paciente deitado, estica as pernas, você pega as pernas do paciente e levanta, sem dobrar o joelho. Levanta, se ele sentir dor ou parestesia, formigamento no membro, positivo, está clampeando ali, está prendendo a inervação. Pode ser só uma contratura muscular, só que aí, se tiver, você já tem que pensar na intensidade para ver se é agudo, senão a gente vai falar um pouquinho disso na hora de conduzir. Mas isso já te fala que pode ter realmente um problema ali no nível da coluna. Outra manobra, a manobra de Patrick. Que vai te ajudar principalmente para descartar problemas na bacia, articulação coxo-femoral e propriamente na bacia. Você pega a perna do paciente, pede para ele dobrar uma perna em cima da outra, segura o quadril do paciente e força essa perna para baixo. Então, o paciente vai ficar assim, você segura no quadril e força para baixo. Vai sentir dor. É o sinal positivo de Patrick. Aí você sabe que pode ter alguma alteração na articulação coxo-femoral ou sacroilíaca. Articulação sacroilíaca, coxo-femoral, alguma coisa na bacia que pode estar influenciando. Em compensação, aquele indivíduo que chega com uma dor referida, esse sim você vai procurar outras causas que não tem nada a ver com a coluna. Porque existem algumas situações, principalmente relacionado com as vísceras abdominais, que pode dar dor nas costas. Isso é muito comum, dependendo do caso. Então, a dor referida geralmente está relacionado com as vísceras. Mais especificamente, aquelas localizadas no retroperitônio. Duodeno, pâncreas, aorta. Então, essas vísceras, a aorta não entra como víscera, mas é retroperitoneal e pode também, em casos de aneurisma, fazer dar dor. Por quê? Essas vísceras, nessa localização, estão junto da coluna, junto da saída dos ramos nervosos. E tem também aquela questão de o órgão em si, ele não tem uma sensibilidade para dor. Se a gente encostasse, fosse possível, o indivíduo acordado, você abrisse o abdômen e encostasse nas vísceras, encostasse no intestino, no fígado, no estômago, não ia dar dor alguma, não tem esse tipo de sensibilidade. A sensibilidade que tem nas vísceras, que são pelas fibras aferentes sensitivas, é uma fibra que ela não dá uma característica muito precisa da localização da dor. O indivíduo que tem uma dor, por exemplo, no estômago, uma dor no cólon, quando essa dor, uma inflamação, alguma coisa está só no cólon, é uma dor mal localizada. É uma dor tipo cólica, é uma dor mal definida. Em compensação, quando essa inflamação acaba atingindo o peritônio, aí localiza a dor. Aí a dor é peritoneal e não mais visceral. Essa questão da dor visceral, a parte da inervação, principalmente desses órgãos retroperitoneais, elas entram na medula no mesmo local que a parte sensitiva da região lombar. E aí é aquela história, entra no mesmo local na medula, vai para o cérebro. Na hora do cérebro mandar de volta o sinal de alarme, o sinal de dor, ele não sabe ao certo se essa dor está vindo da víscera ou se está vindo das costas, porque as duas entram, imagina que tenha uma inervação na frente e outra atrás. Só que as duas fibras entram no mesmo ponto da medula e sobem. Na hora que o cérebro recebe isso, ele não está sabendo direito se é da frente ou se é de trás. O que ele faz? Na dúvida, manda mensagem, dói nos dois lugares. Às vezes nem dói tanto na frente, dói mais nas costas, porque como aqui a região sensitiva é mais relacionada com a parte muscular, ela é mais fácil de ser localizada, enquanto que a dor, principalmente ali do retroperitônio, é mais difícil, é uma dor muito vaga. Então nessa situação, principalmente relacionado com os órgãos retroperitoneais, o que você vai ter que buscar, que vai te chamar a atenção? Sinais e sintomas associados. Olha que interessante. Então, nessa situação,
além da dor, que às vezes pode manifestar só como uma dor lombar, às vezes ele, mas e na frente, dói? Ah, não sei, eu sei que tá doendo aqui. Ou no meio, tá doendo aqui, doutor. Mas você tá tendo mais alguma coisa? Ah, tô tendo, tá dando ânsia de vômito, tô vomitando. Então, ó, pode ter dor abdominal associado. Vômitos. Outro sintoma, disúria, hematúria, equimose no abdômen. Olha só, então aqui o indivíduo vai te falar da dor, às vezes ele está vindo pela dor nas costas. Dor, nossa, tá doendo demais aqui minhas costas, caramba, parece que está abrindo as costas. Você começou quando? Ah, começou de uma vez, súbita, fez algum esforço físico, pegou, não, doutor, tava lá, começou. Tá, mas além disso, tá dando mais algum outro sintoma? Ah, tá, meu estômago tá meio ruim, tô nauseado, vindo aqui pro posto, quase acabei de vomitar ali, tá esquisito. E não sei se é dor, mas é que eu acho que eu tô de estômago vazio, é uma sensação assim que o estômago parece que tá vazio, sabe? Fica parecendo que ele tá com um oco, os pacientes falam isso, tá com um oco aqui dentro, assim, alguma coisa, não sei falar, ó, mas tô com muita ânsia. Assim, peraí, se fosse só dor lombar, não teria relação alguma com a parte anterior, com a parte abdominal, não daria esse tipo de sintoma. Ou então o paciente fala, caramba, dói demais aqui, ó, e minha urina tá ruim, ou então sangrou, fui fazer xixi, saiu sangue na urina, parece que fica meio querendo trancar, e aí você pensar também em radiações, mas a dor tá aqui, ela vem pra frente, vem pra cá, vem pra região inguinal, vem pra região dos genitais, do testículo ou do grande lábio, pensar em cólica nefrética. Você tem que buscar outros sintomas junto. Essa é a grande questão para os diagnósticos diferenciais nessa situação. Um deles, que é muito frequente, cólica nefrética. Cólica nefrética, se o cálculo tiver na região superior, lá na junção, lá no cálice, na junção com o ureter, na juve, ali vai dar dor na região lombar. Mas pode irradiar para baixo também. E aí geralmente acompanhado com náusea, com ânsia, o paciente às vezes já tem histórico de cólica renal. O tipo da dor é diferente, cólica renal não muda a dor, ele pode mexer, movimentar, não muda. Dor lombar, principalmente quando a gente pensa em localizada, lembra, a dor fica, o paciente não consegue se mexer, ele fica travado. Então aquele paciente que chega, fala que está com dor nas costas, está movimentando normalmente, não piora nem melhora a dor, não é dor lombar. Se pensar no caso aqui, por exemplo, de cólica nefrética, que vai vir aquela dor lancinante, começa de início súbito. Uma outra característica da dor da cólica nefrética, ela tem episódios, ele vem daquela cólica, melhora. Aí depois de novo, e sem o paciente fazer nada, ele quieto, aí melhora. Aí depois a dor volta de novo, dói, depois dá uma melhorada. Às vezes não melhora a ponto de parar, mas ela fica fazendo isso. Episódio de muita dor, ameniza um pouco. Muita dor, ameniza um pouco. Aqui a dor é desencadeada com a movimentação. Se o indivíduo fica parado, estático, a dor tende a melhorar, piorando quando ele movimenta. Outras situações que podem desencadear uma dor nas costas, pancreatite aguda, pode, naqueles casos em que a lesão é mais na face posterior do pâncreas, que está lá no retroperitônio, deitado em cima ali, ó, perto da coluna da inervação, nesse momento, com a saída de sucos digestivos do pâncreas, por causa da digestão que acontece ali, isso por si só pode dar dor. Uma outra complicação da pancreatite, que é essas próprias enzimas ali digerindo o pâncreas acabam acertando o vaso sanguíneo, pode sangrar. E aí forma um hematoma no retroperitônio, e esse hematoma pode expandir para a região periumbilical ou para os flancos, sinal de Cullen e Gray Turner. Então, isso vai te chamar a atenção. Na hora que você for fazer seu exame físico, na inspeção, buscar se tem hematomas, equimoses, se tem alguma alteração ali diferente, se tem alguma sensibilidade na palpação. Se o paciente tiver com defesa, você faz a palpação. Tem defesa muscular? Peraí, dor lombar não dá defesa na região abdominal, não tem nada a ver. Você já chamar a atenção para outras causas que não relacionados diretamente com a coluna, com a região ali lombar, realmente. E sim que está tendo uma dor irradiada. Então sempre pensar nisso, buscar outros sintomas
que possam te trazer mais características dessa dor. E você tendo isso, pensando sempre nisso e não ficar só no foco da dor, sem dar muita importância, isso acontece muito, como é muito frequente essa queixa, o paciente chega, às vezes nem examina, nem vê, não, é dor nas costas, toma aqui, ó, anti-inflamatório, toma aqui uma injeção de diclofenaco e de pirona. Nem examinou, não pergunta se tem algum fator a mais ou não, e às vezes, principalmente aqueles pacientes mais humildes, mais simples, eles tendem a não falar, só fala se você pergunta, então tem que ter essa sensibilidade a mais. Às vezes, paciente mais humilde, doutor, tô com dor nas costas, fala só isso. Começou quando? Ontem? Nossa, tá doendo aqui, ó, tá doendo muito. E você não pergunta mais nada. Toma aqui, ó, diclofenaco. Poxa, e se for uma pancreatite? Se for uma úlcera duodenal perfurada para a região posterior ou até sem perfuração, uma úlcera duodenal na parede posterior principalmente, pode dar essa dor realmente. Tem até aquela historinha de anterior ela perfura e posterior ela sangra. Na verdade, isso pode acontecer dos dois lados. É que quando ela é posterior, se ela perfura, a própria coluna ali bloqueia. Então acaba não dando tantos sinais de extravasamento de líquido entérico ali no local e acaba ficando contido. Mas e se for uma úlcera? Você vai passar diclofenaco para o paciente? Olha só, você não perguntou, não teve esse cuidado a mais para perguntar, para ver. Melhora quando come, piora quando come. Isso tudo vai te dar dados, porque uma dor lombar não tem relação alguma. Se for só da coluna, não tem relação alguma com a alimentação. Se for úlcera, tem. Se for úlcera gástrica, tem um perfil comendo. Se for úlcera duodenal, tem outro perfil. Então, tem que se atentar, tem que perguntar, tem que examinar, fazer inspeção, palpação, porque isso vai te dar dados muito importantes para a sua diferenciação do diagnóstico diferencial. E não deixar passar batido algo que não tenha nada a ver com a coluna. E nesses casos, se você se atentar bem para isso, se você se atentar para essas queixas, conversar com o seu paciente e examinar, com certeza você não deixa passar batido isso aqui. Não deixa, você consegue direcionar e falar, olha, não tem nada a ver com a coluna, não tem nada a ver com a região das costas, isso é outra coisa, é uma cólica renal, um aneurisma de aorta abdominal que está te secando, que está aumentando, você tem que ficar atento com isso, sentir massa palpável, palpa o abdômen, põe ele deitado, examina. Se tiver massa pulsátil, aneurisma. Se você fica atento com isso, meio caminho andado você já brilha, porque você já descarta outras situações que não tem nada a ver com a coluna e não comeu bola no diagnóstico, que esse é o ponto principal. Então, nesse primeiro momento, é você não direcionar o seu diagnóstico erradamente. Para isso, se você entender bem a questão da dor referida e separado da dor localizada com a dor irradiada, dificilmente passa batido alguma outra alteração. Então, meio caminho andado está feito aqui, diferenciando entre essas duas possibilidades. Agora, nesses pacientes, porque aqui você vai tratar específico para cada um desses. A hipótese é uma pancreatite, vai tratar como pancreatite. Está com uma hipótese de úlcera, vai tratar como úlcera. Um aneurisma de aorta abdominal. Urgência para cirurgia, pelo amor de Deus, baixar essa PA e urgência para operar. Fazendo isso, meio caminho andado, porque você já vai saber tratar essas partes. Agora aqui tem uma outra questão. Quando você identifica então que realmente é uma dor localizada ou uma dor irradiada, agora tem um outro porém. E aí? Então eu sei que aqui sim é problema na coluna. Mas e aí, vou medicar só, vou pedir exame, preciso me preocupar, não preciso? Então aí entra a segunda parte do seu diagnóstico. Primeiro é você separar os pacientes com outras patologias que não tem nada a ver com a coluna. Se você estabeleceu o diagnóstico e tem sim relação com a parte da coluna, agora você precisa ir para a segunda parte, que é saber os sinais de alerta, que é saber estratificar o risco dessa dor. Se você vai precisar investigar ou não, em outras palavras. Se é só uma contratura muscular, que é a grande maioria das vezes, ou não, será que é um tumor? Será que é uma fratura? Será que é uma osteomielite ali infeccionada? Um hematoma epidural? Olha como que você tem que estar atento para isso. Então não é simples assim, não, eu sei que é dor lombar, pronto. Então vamos de novo, o paciente chegou, tá com a queixa. Primeira coisa, você diferenciar. E olha só, se você simplesmente, sem nem examinar, nem saber a questão de dor referida, você já falar que é dor nas costas. Não, isso aí é dor nas costas. E aí outro erro, nem ver se aquela dor nas costas precisa de investigação, precisa de uma atenção a mais ou não. Já vai e passa a medicação.
Então tem que tomar cuidado para não errar duas vezes. Não errar na hora de diagnóstico diferencial e não errar na hora de conduzir de forma adequada esse quadro. Para isso, esses pacientes então que você direciona, viu que é dor localizada ou dor irradiada, a gente precisa estar muito atento com os sinais de alerta, porque eles vão te ajudar na hora de tomar a decisão, se vai investigar ou não, se tem uma probabilidade maior de ser algo mais grave ou não. Porque quando a gente está no pronto atendimento, e essa é a grande questão, a gente fica limitado quanto a certos exames, a gente vai falar disso, e com aquele volume de paciente, que geralmente é grande, você tem que estar muito assim, ó, confiante e de uma forma bem prática, justamente para você poder liberar aquele paciente que você julga que não tem necessidade de investigar, ou não, aquele paciente que você julga que, opa, peraí, esse paciente aqui eu não posso mandar embora, esse paciente eu preciso investigar, vou precisar pedir exame, porque essa dor tem alguma característica que me fala que pode ser algo a mais do que só uma dor nas costas. Para isso, os sinais de alerta vão te ajudar bastante. Então, toda vez que você estiver de frente com o seu paciente lá, que chegou com uma dor nas costas, você, a partir de hoje, vai pensar nesses sinais de alerta. Porque já vai acender uma estrelinha lá, o paciente falando, você já começa a olhar, já começa, opa, peraí, ah, não, já separei. Diagnóstico diferencial, não é cólica renal, não é uma úlcera, não é uma pancreatite, não é um aneurisma, já estou direcionando, opa, não. Agora, é dor nas costas realmente, dor lombar. Será que eu preciso me preocupar? Ou não? Vou passar a medicação e mandar embora. Quais são os sinais, os sintomas que vão te chamar a atenção para preocupação? Idade menor do que 20 anos ou maior do que 50 anos, um dado que a gente tem que levar em conta, porque nesses extremos, pacientes mais jovens ou pacientes mais idosos, a gente precisa pensar em infecções, tuberculose é uma delas, sífilis é outra, sífilis terciária, ou principalmente pacientes com mais de 50 anos, pensar em neoplasia, pacientes mais jovens, pensar em vasculites, por exemplo. Eu tive um paciente uma vez, com menos de 20 anos, um dos vários pacientes que eu me lembro, assim, que me deixou mais, como que eu posso falar? Tristes, vamos assim dizer. Um paciente jovem, de 17 anos, 6 meses tomando anti-inflamatório recorrente por uma dor nas costas. Olha só, dor nas costas, só queixava disso. Sem histórico nenhum prévio, sem doença alguma prévia, 17 anos. E aí, a dor nas costas, a dor piorando, e ele tomando medicação, e às vezes, muitas vezes, sem falar nada para os pais, até que a dor foi piorando. E aí ele começou a emagrecer, começou a ter inapetência e chamou a atenção dos pais. Resumindo a história. Então, o menino veio, era um tumor de testículo e muita dor nas costas. Dor nas costas. Foi piorando essa dor. E aí quando chegou em mim, já com uma dor incontrolável, eu internei ele para fazer analgesia, porque estava com muita dor. Internei para fazer fentanil de horário. E aproveitar, eu internei e falei, olha, vamos internar. Amanhã, isso era tarde, amanhã faz os exames de estadiamento, no outro dia a gente já opera, eu tiro o testículo, que é esse o tratamento inicial, você vai remove o testículo e vai para a quimioterapia, para poder fazer regredir essas lesões. O que aconteceu? No dia que ele foi para o exame, de manhã, ele teve uma PCR durante a ressonância. Durante o procedimento, começou a ficar hipotenso e vendo, caramba, foram lá, ele teve uma parada. Reanimaram, ficaram mais de 20 minutos reanimando, voltou. Só que voltou extremamente grave, com todas as repercussões pós-PCR, que dá todo aquele processo de inflamação no organismo, enfim. Voltou lá para o hospital, foi para o CTI com nora lá nas alturas. O que aconteceu? Os tumores, ele estava com vários tumores no retroperitônio, na verdade conglomerados de linfonodo com doença. Eles romperam, sangraram, começou a sangrar e o retroperitônio segurou até certo ponto. De repente, rompeu, sangrou para dentro da cavidade e ele fez a PCR por causa disso, por causa de sangramento. Tanto que a gente transfundiu tudo, mas infelizmente à noite, no começo da noite, acabou falecendo. Começou nora lá em cima e fazer disfunção renal, mal perfusão periférica, ficou muito, infelizmente acabou falecendo. O abdômen distendeu, ficou cheio de sangue, nessa situação não dá para fazer nada, porque se você abre, descomprime, ele para na mesa, porque aí termina de sangrar.
Então, a hora que sangra dentro do abdômen, vai sangrando até um certo ponto. Aí o abdômen distende, a própria pressão segura o sangramento. Ainda mais se é sangramento de tumor, não tem o que fazer ali, ó. É um desespero. Infelizmente, o paciente acabou falecendo. Então, a gente tem que ficar muito atento nesses extremos. Pacientes com menos de 20 anos, chamar atenção para doença neoplásica, vasculite, e pacientes mais idosos também, porque nessa faixa etária aumenta a chance de câncer, de tumor. Pacientes mais idosos têm uma propensão maior, então ficar mais atento. Nessa faixa etária intermediária, entre 20 anos e 50, é aquele pessoal que está em plena atividade laboral, que está trabalhando, pegando peso, que trabalha, principalmente o trabalho braçal, é mais nessa idade intermediária, então é mais propenso a ter dor, por isso que nesse grupo isso não acende um alerta. Agora, nos extremos acende, pensar em câncer. Outra situação, história de câncer. Paciente que chega te falando que já tratou de alguma doença oncológica, que está com dor nas costas, você tem que ficar atento. Lógico que você vai levar em consideração os sintomas, os sinais, se está tendo irradiação, se não está, mas é um paciente que até prova o contrário merece um exame de imagem para descartar a metástase. E é comum. Principais tipos de câncer que faz metástase para osso, incluindo coluna. Tumor de próstata faz muita metástase óssea, tumor de pulmão, de rim, de mama, de ovário, são os principais que fazem metástase óssea. Então tem que ficar atento. Ah, doutor, tratei um tumor de mama faz 10 anos. Opa, você se atentar e falar, peraí, será que não está tendo uma recidiva na região da coluna? Então merece um ponto a mais aí para pensar. Outra característica, perda de peso. Paciente que conta, não, doutor, venho emagrecendo, com inapetência, com fadiga. Poxa, isso até prova o contrário. Você tem que pensar em neoplasia, tem que pensar em câncer, CA. Além disso, esses pacientes com perda de peso, paciente que está apresentando febre, bacteremia, que é aquele tremor depois da febre, logo depois isso é bacteremia, pacientes imunodeprimidos, usuários de droga injetável, esses pacientes ou com histórico de infecção recorrente, infecção urinária, infecção de pele, furunculose, qualquer tipo de infecção recorrente, esse grupo de paciente tem que ficar muito atento com causas infecciosas. Pensar em osteomielite. Então, paciente que chega para você, que está com dor, e mais algum desses sintomas, perda ponderal, febre, bacteremia, é imunocomprometido, paciente transplantado, paciente usuário de drogas, revelar usuário de droga injetável, principalmente, pensar em osteomielite por estafilococcus, porque fica invadindo a pele com a agulha, então aumentando a chance de jogar uma bactéria lá para dentro, podendo parar na coluna, em qualquer outra parte, podendo fazer osteomielite. Então tem que ficar atento com esses sinais, com esses sintomas. Paciente que chega falando que tem já uma... Doutor, tenho uma artéria dilatada aqui na barriga. Isso aí, não precisa nem falar nada, porque preocupação tremenda de ruptura. Falou que tem, que está com dor nas costas, até prova o contrário, você tem que falar, meu Deus, precisa de um exame de imagem. Pode ser um ultrassom. O ultrassom nessa situação ajuda. O ultrassom ajuda também em situações que você quer descartar uma outra circunstância, uma pancreatite, uma cólica biliar. Não é tão comum dar dor só lá nas costas, mas pode. Então o ultrassom nessa situação pode ajudar como diagnóstico diferencial, não como para realmente confirmar o problema nas costas. Déficit neurológico, déficit motor. Isso é que você tem que estar atento, doutor, minha perna está fraca. Estou com dor aqui nas costas, começou uma dor e eu comecei a ficar sentindo minhas pernas meio fracas. Ou minha perna direita, eu não tenho força, eu caí, estou caindo porque eu piso, eu não consigo firmar. Poxa, isso tem que chamar muita atenção para compressão medular. Já atendi paciente que chegou depois de cair de um telhado, caiu em pé. Caiu em pé, depois caiu no chão. Aí ele achou que ficou com dor nas costas, porque a hora que ele caiu no chão, bateu as costas. Ele, caramba, caí e bati lá as costas. Mas na hora nem senti muito, eu levantei, continuei lá, subi de novo no telhado, estava arrumando lá. Aí de repente começou a formigar minhas pernas.
E achei, falei, acho que é por causa das costas aqui, que deu uma pancada, tá meio dolorido, mas aí começou a formigar, chegou lá no pronto atendimento já com diminuição de força, teve uma fratura por achatamento eu não lembro agora se foi L3 ou L4. Na hora, ele já chegou lá e falou, doutor, tô com a perna meio sem sentir direito, meio com parestesia e tá meio boba, meio fraca. E aí ele contou isso, eu caí, eram uns 4 metros de altura, caí em pé, e aí eu acho que foi na hora que eu caí em pé, mas aí eu caí de costas e bati as costas. Eu falei, não foi nada de bater as costas, foi o cair em pé, que acabou achatando a vértebra. Então, alterações neurológicas, isso aqui a gente vai falar ali pra frente, tem que fazer diagnóstico diferencial, tem que fazer diagnóstico por imagem, com certeza, com certeza. Outra, alterações urinárias, incontinência fecal, parestesia em cela, que é dormência, como se fosse quando a pessoa senta numa cela de cavalo e na onde está em contato com a cela fica com parestesia, então na região do períneo e na face interna das coxas. Isso aqui, ó, compressão é bem típico. Síndrome da cauda equina. Porção distal da coluna ali, geralmente que vai de L2 a S5. Peguei paciente já com doença oncológica que chegou com síndrome, mais de uma vez inclusive, com síndrome da cauda equina. Doutor, comecei a ficar a urina segurar e de repente comecei a perder as fezes, só que eu não sei porque parece que está meio dormente ali, ó, na região do períneo, o paciente, sabe, eu não sei se acabou saindo porque eu não senti, porque está meio dormente. Ficar muito atento então. Essas características aqui vão chamar a atenção para se precisa examinar, fazer algum exame a mais, se precisa se importar mais com isso. Outras coisas que nem está aqui, mas é meio óbvio, paciente que fez uma cirurgia na região da coluna, cirurgia recente, até 3 meses, manifestando dor, manifestando febre, manifestando alteração de sensibilidade, poxa, acabou de fazer um procedimento, peraí, ou fez uma RAC, fez algum procedimento invasivo na região da coluna recente, é um paciente que merece investigação, com certeza, merece um sinal de alerta extremo, mexeu na região da coluna, fez punção, alguma coisa, e tá tendo sintoma, tem que ficar muito alerta, muito atento. Então, isso aqui, ó, depois de fazer o diagnóstico diferencial, você precisa estar atento com os sinais de alerta, chamados red flags, bandeira vermelha, sinal de alerta, para você, baseado nisso, você conseguir dar a sua conduta. Olha que legal, então chegou, primeira coisa, diagnóstico diferencial. Ah não, é realmente na coluna, ok, mas agora o que eu preciso a mais de dados para eu saber se isso é realmente importante ou não? Sinais de alerta. Ah, legal, já sei os sinais de alerta. Como que eu uso esses sinais de alerta então para o meu dia a dia, para a prática ali, ó, de frente com o paciente, como que eu resolvo o problema do paciente baseado nisso? E aí que você vai fazer o seguinte, estratificar o risco baseado justamente nos sinais de alerta. E olha como que fica objetivo. Não fica agora uma coisa que você assim, peraí, eu acho que isso merece. Não, se tem sinal de alerta ou sinal neurológico, isso já vai te guiar para investigar ou não. Então olha só, pacientes de risco baixo são aqueles que você já excluiu os diagnósticos diferenciais e que chegam com exame neurológico normal, e sem sinais de alerta. Então tem sinal de alerta? Não. Esse é o paciente de baixo risco. Aquele que chega com uma dor, doutor, descarreguei um caminhão ali, mexi, trabalhei, sou pedreiro, estou com dor aqui, você busca lá a idade, busca sinais e sintomas relacionados com alguma outra coisa, faz inspeção, exame neurológico, não tem nada. Uma coisa do exame neurológico bastante importante, fora você testar sensibilidade e força, é a marcha, pedir para o paciente caminhar, se ele estiver claudicando, se ele estiver não conseguindo caminhar, pronto, isso já chama atenção, então é uma coisa bem bacana de você observar, a marcha, ele andando. Chegou, não tem sinal neurológico, está normal o exame neurológico e não tem sinal de alerta, baixo risco. E o risco intermediário?
Risco intermediário é aquele paciente que também chega com exame neurológico normal, mas ele tem um sinal de alerta. Ou a idade, ou está tendo febre, calafrio, uso de droga injetável, paciente com antecedentes de metástase, com antecedentes de CA, você pensar em metástase. Então, é aquele paciente que o exame físico está normal, exame neurológico normal, mas ele tem algum sinal de alerta que te chama atenção. E por último, qual que é o paciente de alto risco? É aquele paciente que já tem alteração no exame físico, tem alteração no exame neurológico, ou parestesia, diminuição de sensibilidade, ou diminuição de força, alteração esfincteriana, ou retenção urinária, ou incontinência fecal, e o paciente ainda apresenta sinal de alerta. Por quê? Se o paciente tiver com alguma alteração neurológica, automaticamente é um sinal de alerta. Então esse sinal de alerta, se for na parte neurológica, então não vai estar normal o exame, alto risco. Então olha como que fica bem objetivo. O paciente chegou, não tem nada de alteração e não tem sinal de alerta, baixo risco. O paciente chegou, não tem nada de alteração, mas tem sinal de alerta, intermediário. E o paciente que chega com alteração neurológica e mais sinal de alerta, esse é de alto risco. E aí, baseado nisso, você agora sim vai direcionar o seu tratamento. Se vai só simplesmente tratar, se vai investigar, o que vai fazer a mais. Olha que interessante isso. Então, baseado nisso, a gente direciona o tratamento para os pacientes de baixo risco, pacientes de risco intermediário e pacientes de alto risco. Fica algo objetivo. Sendo assim, pacientes de baixo risco, o que você vai fazer para ele? Analgésico mais anti-inflamatório. Depois eu vou falar as doses, quais medicações. Então, analgésicos mais anti-inflamatório não hormonal, os AINES. E o paciente do risco intermediário? É aquele que o exame neurológico está normal, mas ele tem algum sinal de alerta. Ah, doutor, eu tratei de câncer de mama faz 6 meses, operei, fiz quimio, estou agora em segmento e chega com uma dor lombar. Opa, sinal de alerta. Ou então, estou tendo febre, calafrio, usuário de drogas, sinal de alerta, mas o exame neurológico está normal. Ok, esse paciente então merece realização de exame. Nesse caso específico, se você descartar a parte de alteração neurológica, pensar mais em distúrbios metabólicos, infecciosos, e aí, exames de sangue, principalmente hemograma e VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Pega lá, centrifuga o sangue, forma uma colunazinha de proteínas. Quanto maior, significa que está mais inflamado. Se o paciente, então, tem baixo risco, você vai tratar, passar medicação, pode até passar injetável, pode passar oral e mandar para casa. Aquele paciente que chega com algum sinal de alerta, mas que o exame neurológico está normal, é um paciente que você vai ter que ver caso a caso. Vai ter que avaliar, analisar, é um paciente que está tendo febre, é um paciente com histórico de uso injetável de droga. Esse paciente, às vezes, exame de sangue te ajuda para ver algum processo inflamatório, infeccioso. O hemograma vai te mostrar isso. Se tiver aumento dos leucócitos, as custas ainda de bastonetose, você vai pensar em algo infeccioso, uma osteomielite, por exemplo, um paciente que faz uso de droga injetável, pensar em disseminação hematogênica por estafilococos. Então é um dos casos. E uma coisa que pode te ajudar é o VHS. O que é o VHS? Pega o sangue, o tubete do sangue, centrifuga ele na máquina, ele fica lá tantas vezes girando. A parte de proteínas, as células vão ficar para cima e uma parte de proteína vai ficar toda compactada. E essa parte de proteína, você vai lá com uma reguinha e mede. Geralmente, se der acima de 30 milímetros a quantidade dessas proteínas, quer dizer que está aumentado, quer dizer que esse indivíduo está mais inflamado. É altamente inespecífica, qualquer coisa pode aumentar o VHS, mas ela é bastante sensível.
Se o cara vem com uma dor nas costas, você suspeita de algo a mais, ou algo infeccioso, ou então alguma coisa, alguma artrite, alguma doença, uma espondilite anquilosante, paciente com síndrome de Reiter, por exemplo, que é com clamídia, faz reação cruzada, pode atacar a coluna, o indivíduo fica inflamado, é tipo uma artrite que dá na região da coluna. Esse indivíduo, se você faz um VHS dele numa fase exacerbada, porque o problema é que ele fica tendo episódios de exacerbação e melhora. Se você pega uma fase que está de exacerbação dos sintomas, da dor, ele está altamente inflamado. Pensa assim, é uma artrite que dá na coluna. Você faz o VHS que capta justamente isso, a inflamação capta muito bem. Se esse VHS, o cara está com uma dor nas costas, você faz o VHS, vem baixo, você não vai pensar em nada inflamatório, fala, não está inflamado ali, é mais uma contratura muscular. Não é mais da coluna, não é algo a mais ali. É uma contratura simplesmente. Agora, se o VHS vem muito elevado, te chama a atenção para algo a mais, ou infeccioso, ou inflamatório, que merece, às vezes, até mais investigação ainda. Um outro exame de sangue, que aqui não está muito claro o uso, mas que, por exemplo, na oncologia a gente usa bastante, é a proteína C reativa. É uma proteína que tem no sangue, que também aumenta com processos inflamatórios, neoplásicos, infecciosos. Então a proteína C normal já te deixa mais tranquilo que não seja algo mais grave. Agora uma proteína C aumentada acima de 5 já te chama atenção. Falou, opa, essa proteína C está de 50, está de 100, caramba, está muito alta. Alguma coisa está fazendo subir. Então essa é uma questão que tanto o VHS quanto a proteína C, elas te ajudam a mostrar que pode ter algum problema, mas não te mostram qual, porque ela é altamente inespecífica. Quer ver um exemplo? O paciente que faz uma febrão, 39. Se você logo depois quer abaixar essa febre, ou que faz bacteremia, o paciente está bem, apresenta tremor, para o tremor da febre. Isso é bacteremia. Você abaixa essa temperatura, se você colher o VHS, vai dar lá em cima. Por conta da bacteremia, por conta do tremor, sobe muito. Às vezes só a febre já faz subir o VHS. E às vezes é uma febre, por exemplo, por uma infecção viral. Tem nada de importante, um resfriado, uma gripe, né? Você fez febre, é gripe. Uma gripe, você vai colher o VHS e dá muito alto. Então assim, é um exame que te mostra que tem um problema, mas não te fala qual. Então pode ser um problema realmente importante ou não. Como aqui, relacionado com a lombalgia, relacionado com a dor nas costas, o que a gente tem que raciocinar o pensamento? Pensar da seguinte forma, é na região da coluna. Opa, se o VHS está alto, eu tenho que descartar algo mais grave, porque se for algo mais grave, a repercussão é muito ruim para o paciente. Então, se for uma infecção, se for uma inflamação, se for algo ali na região da coluna que está comprometendo a medula, que está fazendo alteração, isso pode comprometer muito grave o paciente. Então, nessa situação, associado o VHS alta com a dor lombar, isso vai te chamar a atenção. Então, é paciente que você vai ter um cuidado a mais para investigar. E aqueles pacientes que chegam com alteração neurológica, incontinência urinária, incontinência fecal, anestesia em cela, parestesia nas pernas, perda de força, qualquer alteração neurológica, dificuldade na marcha, para caminhar, esse é o paciente que você não tem como mandar embora sem investigar. Esse é o paciente que você vai focar principalmente em exame de imagem. Esse paciente, é lógico, você pode medicar, deve, ele está com dor, às vezes incapacitante, você precisa medicar ele. Mas é um paciente que te chama atenção. Não é só medicar e pronto, não, medicar e fazer exame. Por quê? Porque ele tem sinal, tem alteração no exame neurológico. Então é um paciente que tem que investigar, merece um exame de imagem para a gente ver o que está acontecendo nessa coluna. Esse é um paciente que precisa de exame de imagem, com certeza. Paciente que chega com parestesia intensa na perna, que está claudicando, perda de força, não consegue pisar direito, caiu, está tendo... Você não vai mandar embora um paciente desse, você precisa estar com incontinência urinária, fecal, caramba, tem alguma coisa ali que está, alguma alteração anatômica. E essa alteração anatômica a gente só vai conseguir identificar na grande maioria das vezes com o exame de imagem. Então é um paciente que precisa de exame de imagem. É que aqui entra agora uma outra discussão. Qual exame de imagem vai ser usado? Essa é a questão.
E qual que é o melhor exame para ser avaliado? Ressonância. Ressonância nuclear magnética. Esse é o melhor exame para avaliar a região da coluna. Então, o primeiro lugar que você tem que pensar é uma ressonância. Quando não tem ressonância, segundo lugar, TC. Opa, é para cima. Em segundo lugar, TC. Em último lugar, o pobrezinho do raio-x de coluna. Você vai pedir AP mais perfil. Por que pobrezinho do raio-x? O que acontece? No dia a dia, o que a gente vê? Na verdade, o primeiro a ser pedido é o raio-x. Às vezes, depois uma tomo e depois ressonância. Por quê? Porque ressonância é difícil, não é todo lugar que tem. Então, na verdade, você tem que, no pensamento, inverter. Você sabe que precisa de ressonância. Ah, não tenho. Então, dependendo, lança a mão de TC. Não tenho? Raio-x. Então, você está num local onde não tem estrutura, tem só um raio-x, é o raio-x que você vai fazer. Mas sabendo que, mesmo fazendo o raio-x, esse paciente vai precisar de ressonância. Essa é a grande questão. E por quê? Porque no raio-x, se ele vier normal, não descarta uma compressão medular, por exemplo. Imagina você que está atendendo, chega um paciente que fala, doutor, faz um dia, meu pai começou a fazer cocô na roupa, não está conseguindo fazer xixi direito, ele fala que tranca e está com as pernas meio dormentes, principalmente na parte interna das coxas. Olha só, isso já automaticamente vem na sua cabeça, caramba, síndrome da cauda equina, clássico. Faz um raio-x, vem normal. E aí, você vai acreditar, vai descartar? Não, mas ó, o raio-x está normal. Não, esse é o grande problema do raio-x, porque quando ele não te mostra nada, não exclui que tem algum problema. Principalmente pensando em compressão medular. Pode ser algo ainda discreto que não vai aparecer no raio-x, vai estar alinhado à coluna, você não vai conseguir ver alterações ali na coluna, a não ser que seja muito grosseiro essa alteração. Independente disso, se você não achou nada, vai precisar fazer ressonância de qualquer jeito. Ou então, você fez o raio-x, parece que tem uma vértebra meio borrada, aumentada de tamanho, esquisita. Vai precisar de uma ressonância para confirmar. Essa é a grande questão. Por que que o raio-x, na rotina do dia a dia, não te ajuda? Não ajuda. Porque você vai fazer o exame, se der normal, não descarta, e se der alterado, vai precisar de uma ressonância para aí sim ver o que está acontecendo. Eu diria que o raio-x de coluna ajuda naquela situação de trauma. Se o paciente sofreu um trauma e após o trauma está com essa alteração, porque ali você consegue ver se tiver fratura mais evidente, se tiver luxação de vértebra, você consegue ver porque vai estar desalinhada. É a única situação que vai te ajudar e mesmo assim, você fazendo esse diagnóstico, vai precisar da ressonância de qualquer forma. Então, paciente que chega com alteração neurológica, exame, ressonância. Ah, não tem nem tomografia, tem cidade que só tem tomo, vai fazer tomo então. Mas se você está no local que só tem raio-x ou nem raio-x, você sabe que você vai precisar encaminhar esse paciente e vai encaminhar de forma segura. Olha, eu estou com um paciente aqui de alto risco, está com sintomas neurológicos e está com sinal de alerta. Então eu preciso que esse paciente faça exame, eu não tenho. Então vou medicá-lo dentro do possível e encaminhar para o local onde tem exame. Dessa forma fica bem objetivo para você. Dessa forma fica bem objetivo. Paciente sem risco, baixo risco, analgésico e anti-inflamatório. Paciente de risco intermediário, exame. A princípio, exame de sangue, mas nessa situação pode ser que precise da ressonância também. E por último, paciente com alteração neurológica, alto risco, exame de imagem. Qual? Ressonância. Não tem? Tomografia. Não tem? Raio-x. Lembrando que mesmo com raio-x você vai precisar ou da tomografia ou da ressonância. Então fica isso atento. E quais medicações a gente vai usar? O que a gente vai usar de remédio, então? Falei aqui, ó, fazendo analgesia, porque, na verdade, para todos esses, dependendo da intensidade da dor, você pode lançar mão de analgésico e anti-inflamatório. É que aqui os outros geralmente vem associado com parestesia, às vezes nem está com tanta dor, a parestesia é mais intensa, a perda de força é mais intensa, a alteração de esfíncter. Então, quando você for lançar a mão de alguma medicação, o que você vai passar para o paciente? Olha que legal, olha que bacana para vocês. Analgésicos e anti-inflamatórios. Esse daqui, ó, é o carro-chefe
para tratamento de lombalgias. É isso daqui que você vai usar, eu vou falar dos outros, mas esses 2 medicamentos é o que você tem que lançar a mão. Analgésico, boa e velha dipirona, bom e velho paracetamol. Dipirona, vantagem, tem injetável também, a ampolinha tem 1 grama. Paracetamol, só oral, gotas ou 750 miligramas. Passei um esqueminha aqui. Dipirona é 500 de 6 em 6, podendo 1 grama de 6 em 6 também. Paracetamol, 750, 50, 500 ou 750 de 6 em 6. Aqui no Brasil não tem a formulação de 1 grama do paracetamol. Na Europa, por exemplo, tem. Esses 2, de analgésico. Você quer passar, a dor é mais intensa, você quer passar algo mais? Anti-inflamatório. Quais? Os bons e velhos anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais. Porque anti-inflamatório tem o corticoide, que é o hormonal, e o não hormonal, que são esses daqui. Dentro desses ainda tem os inibidores seletivos da COX-2, que protegem um pouquinho mais o estômago, mas em compensação aumenta o efeito cardiovascular. Então eu não vou entrar em detalhe aqui para não confundir. O que você precisa aí de entendimento bom, de pegar um esqueminha de alguns anti-inflamatórios? Diclofenaco, Voltaren. Diclofenaco injetável só tem IM, não tem venoso. O oral é 50 mg de 8 em 8. O injetável, 75 mg de 12 em 12. Ibuprofeno, você pode fazer uma dose aí de 600 mg de 8 em 8, já é uma dose alta. Nimesulida, 100 mg de 12 em 12. Ou cetoprofeno, você pode fazer de 100 a 200 mg de 12 em 12. Tem o biprofenide, que é 150 mg. Ele solta lentamente, então tem um efeito melhor. Mas você pode fazer a dose aí, ó, de 100 a 200 de 12 em 12. Esses são os principais. Tem o meloxicam, que é 15 mg uma vez ao dia, tem essa posologia, o inibidor de COX-2, então ele é mais seletivo. Tem o tilatil, que é o tenoxicam, também você pode fazer aí uma dose de 20 mg uma vez ao dia. Enfim, vai depender do seu local. Na grande maioria das vezes, esses são os mais frequentes. Injetável, cetoprofeno e diclofenaco. Oral, nimesulida, ibuprofeno e diclofenaco, que é os que mais tem, tá? O cetoprofeno tem injetável e tem oral. E tem injetável para fazer IM ou venoso, cetoprofeno. Em compensação de diclofenaco, só IM. Esses são os medicamentos que você vai usar aqui. Tem uma grande discussão a respeito do uso ou não de anti-inflamatório nesses casos. Tem muitos estudos que falam que não mostrou melhora relacionado com o placebo. Só que olha só, o paciente chega lá com dor. Como que você vai deixar, não vai passar um analgésico, não vai passar um anti-inflamatório? É que em alguns estudos, teve um estudo num centro próximo a Nova York, em Bronx, em 2015, que eles fizeram, só que é lógico, um centro só fazendo o estudo tem vários viés, mas eles avaliaram pacientes para tomar analgésico, placebo, analgésico mais anti-inflamatório. Não parece, placebo parece que mostrou a mesma quantidade aí, ó, de resolução da dor. Olha só, porque qual que é o pensamento? É uma contratura, é algo ali que por pegar peso, alguma coisa que fez a contratura e está dando a dor. Então essa dor é autolimitada, o próprio organismo com liberação de endorfinas vai fazer melhorar. O indivíduo fica paralisado, fica mais, vamos falar, menos ativo, a dor tende a melhorar sozinho. Mas isso para o dia a dia, quem for parar para ler sobre isso vai ter muita discussão. Ah, não, mas não precisa, você passa, mas só analgésico, porque o próprio organismo... Poxa, você está de frente com o paciente, ele está lá travado da coluna, está com dor. Não vai deixar de passar, não tem como não passar a medicação para esse paciente, não tem como. Para a rotina, para o dia a dia, você vai passar. E aí você vai lançar a mão desses esquemas aqui. Agora, existem outras opções ainda de medicações, a gente vê muito isso no dia a dia. Uso de opioide, esse sim deve ser evitado por questão de dependência, deve ser evitado. Não que não possa, o paciente está com dor muito intensa, acaba passando, você faz anti-inflamatório, faz analgésico, melhora um pouco, mas ainda está com dor, o paciente está urrando de dor, não vai deixar. O que você vai lançar a mão? Tramadol, que é o Tramal, nome comercial. O Tramadol, você pode fazer 100 mg de 6 em 6 horas, que é uma dose alta. Padrão é 50 mg de 8 em 8, tanto oral quanto venoso. Lembrar que o venoso fazer junto com antiemético, Plasil, porque dá muita náusea o Tramadol, muita. Codeína, 30 mg de 6 em 6 horas.
Até que eu falei que fui pro plantão, travou minha coluna, fui pro plantão, eu comprei um Tramal, passei, fiz uma receita, comprei, tomei, caramba, fiquei grog, fiquei ruim, que eu não estava acostumado, nunca tinha tomado, inclusive foi a única vez. É que depende de sensibilidade, né? O paciente que está usando direto já nem sente mais. Pacientes oncológicos muitas vezes não resolve com o Tramal mais, tem que partir para morfina, codeína, morfina, metadona, algo mais forte, fentanil. Agora, é uma medicação que dá um enjoo, dá uma sensação ruim na cabeça, então, quando for fazer Tramal, sempre fazer Plasil junto. Ou codeína, 30 mg de 6 em 6. A codeína tem xarope puro, ou geralmente em associação com paracetamol. Paco, por exemplo, Tilex, são medicações que contêm codeína 30 mg junto com paracetamol. Fazer de 6 em 6 horas, uma dose padrão. Está aqui em asterisco em vermelho, porque não usar de rotina. Isso aqui é exceção, exceção. E talvez até pensar que o paciente que está precisando de opioide, aqui poderia colocar morfina também, mas aí já é exagero. Falou, pô, peraí, você está precisando de uma medicação tão forte assim para dor, será que não merece um exame de imagem? É aí que você tem que ficar atento. Então, às vezes compensa, eu acho que a maioria das vezes compensa, você fazer anti-inflamatório analgésico e observar, deixa lá em observação e ver. Não melhorou a dor, encaminhar para investigação, encaminhar para o neuro para avaliar, para o ortopedista, para o neuro, os dois, neurocirurgião e ortopedista que dividem um pouco a atenção nessa questão. Porque é um paciente que, opa, se não está melhorando alguma coisa, pode ser só pinçamento, pode ser só uma contratura mais intensa? Pode, mas merece investigação. Corticoide. Corticoide a gente vê com rotina algumas formulações, Dexalgen, Dexacitoneurin, que é dexametasona junto com o complexo B. A gente vê com frequência isso, Dexalgen é junto com dipirona, corticoide. Não tem nenhum estudo que mostra que tem mais benefício fazer corticoide do que anti-inflamatório não esteroidal. Não tem. E de maneira geral, recomenda-se não fazer corticoide. No dia a dia a gente vê que funciona. Pode ser o efeito placebo? Pode ser que você faz junto, geralmente você não faz sozinho, você faz junto com o analgésico. Pode ser que o analgésico que tenha resolvido? Pode. Mas você passa um Dexalgen, passa um Dexacitoneurin, o paciente melhora. Se é o efeito placebo, não sei. Então, o que traz no livro? Não fazer. O que a gente faz no dia a dia? Faz. Usa lá, você faz, às vezes tem lá, você faz uma dose de dexametasona, 4 mg IM ou IV venoso, ou 10 mg, tem ampolinha de 4 e de 10, você faz, melhora. Então, enfim, para pensar. Errado não tá. E agora falar que ele realmente resolve? Não sabemos. E por último, relaxante muscular, que é outra coisa que apresenta em várias formulações. O Tandrilax, por exemplo, é um clássico com diclofenaco, carisoprodol, que é um relaxante muscular que tem no Dorflex também, e paracetamol. É um clássico, Tandrilax, Tandridor, tem vários que tem a formulação de analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular. Também, principalmente o carisoprodol, fala para não usar direto por questão de dependência. A ciclobenzaprina não causa dependência, é um outro relaxante muscular, Miozan, Mioflex ou Musculari, que é o nome comercial da ciclobenzaprina. Tem de 5 mg e tem de 10. De 10 mg você pode dar de 8 em 8 horas, mas aqui tem um grande problema a ciclobenzaprina. Dá um sono absurdo, absurdo. Eu tenho também uma história de ciclobenzaprina, lá na Marinha. Fui na academia, cheguei lá achando que ia arregaçar, tinha feito uma viagem de navio lá, fiquei fora 2 semanas, voltei, fiquei sem malhar essas 2 semanas e fui pra academia. Nossa, à noite, de madrugada, acordei doente, tudo dolorido. Tomei um muscular que eu tinha lá de 10 mg de madrugada, umas 3, 4 da manhã, porque tava com muita dor muscular. Poxa, chegou no outro dia, acordei para ir pro quartel, eu não conseguia nem falar, o olho fechando, parecia até que tinha bebido, de tão entorpecido que você fica assim. É lógico, depende de cada pessoa, mas, por exemplo, eu tenho sensibilidade baixa, não posso tomar ciclobenzaprina. Dá muito sono, muito, de não conseguir falar, as palavras não saírem direito. Então, isso aqui para idoso tem que tomar um certo cuidado. Paciente que faz uso de benzodiazepínico, que faz uso de medicações anticonvulsivantes, você até pode, que ele quase não vai sentir. Mas de maneira geral, principalmente idoso, tomar cuidado com ciclobenzaprina, tá? Então, ó, para fechar na cabeça, dor lombar, que você excluiu causas, que vai passar a medicação para o paciente, anti-inflamatório e analgésico, ponto. Pode passar relaxante muscular? Pode, não tem nada comprovado. Vai passar corticoide?
duro é fazer o paciente ficar tomando corticoide vários dias. Você pode fazer uma dose de ataque e complementa com um anti-inflamatório não esteroidal. E evitar ao máximo o opioide. Se a dor está tão intensa assim, pensar, você pode até fazer um tramal e encaminhar para investigar, porque se está doendo tanto assim, alguma coisa a mais pode ter. Então chamar a atenção. Entraria várias outras questões aqui, fazer massagem, infravermelho, acupuntura, fisioterapia, não tem nada comprovando que melhore, nada. E isso eu falo na fase aguda. Você encaminhar depois o paciente, sim, para uma fisioterapia, para reabilitação da postura, para reabilitação, para fortalecimento da musculatura, isso é comprovado que diminui as recidivas. Mas na fase aguda, não tem nada falando que comprovado que realmente resolva fazer. E olha um adendo aqui, que também é difícil para o dia a dia. Esse paciente de baixo risco, você deve orientá-lo que assim que possível é melhor que ele volte para o trabalho, que é melhor que ele volte para a sua rotina, que parece que melhora mais rápido, mas poxa, o cara está travado, está com a coluna ruim, trabalha pegando peso. Como que você vai falar para ele voltar? Fala, não, vou te passar a medicação hoje, amanhã você está lá de novo descarregando outro caminhão. Ele vai te xingar. Então, se você for ler, vai falar isso, que seja autorizar e falar para voltar o quanto antes, mas na prática não é tão simples assim, depende de cada caso. E aí a acupuntura, não tem nada comprovado. Eu acho particularmente que ajuda sim, a acupuntura tem, por exemplo, eu indico para o paciente oncológico, eu acho que tem uma resposta boa, ajuda a liberação de endorfina no organismo, então ajuda a fazer uma analgesia sim. E a fisioterapia depois, principalmente para reabilitação e fortalecimento da musculatura, é top. Mas aqui, ó, esqueminha para vocês guardarem, para usar para o dia a dia, principalmente esses dois. Vamos discutir caso clínico para a gente treinar um pouquinho assim, pensar ali ó, na frente do paciente. Vamos lá, vamos ver quem está aqui para a gente atender. Paciente Fortunato, 40 anos, está com dor nas costas há um dia e começou depois de descarregar uma carreta. Saca de cimento. Ele, doutor, a gente olhou aquela carreta lá assim, ó, tinha até na tampa de saca de cimento. Eu falei, eu vou acabar com isso aí hoje. Fomos lá, descarregamos tudo. A hora que a gente terminou, ligaram falando que não era ali, que era para descarregar, era no outro lugar. A gente teve que pôr de novo e levar para outro lugar. Imagina isso, ele chega para você lá. Então, hoje aqui, ó. Puxa vida, Fortunato, caramba. Dia inteiro pegando peso, dia inteiro, doutor, saco lá e colocando e pegando. Puxa vida, um saco de cimento pesadíssimo. O que a gente precisa aqui, ó? Esmiuçar um pouquinho mais. Fortunato, ok, além das costas, tá doendo em alguma outra parte? Tá doendo? Não, doutor, meu ombro aqui que tá doendo um pouco, mas esse ombro aqui eu jogo aqui, ó, a saca de cimento o cimento para levar, então ficou mais, mas é isso aí, ok, tá até aqui só um pouquinho, só quando eu mexo que dói, tá bom. Dói a barriga, tá tendo febre, ânsia de vômito, tendo algum... Não, doutor, vixe, até bati uma almoção ali agora, ó, desceu tranquilo, é só as costas mesmo, tô aqui, ó, eu vou mexer, aí agora, ó, importante. Peraí, então já fala aí, como que é? A dor piora, melhora quando faz alguma coisa? Melhora quando eu fico quietinho aqui, eu acho uma posição assim, ó, e para de doer. Agora eu movimento, vou sentar, vou abaixar, nossa senhora, aí já dá aquela dor. Opa, dor localizada. Se a dor está descendo para a perna, não, doutor, não desce não, o movimento aqui não dói, é só aqui mesmo, aqui ó, no rim, aqui ó, tá doendo meu rim aqui ó. Não, Fortunato, não tem nada a ver com rim, aí é coluna mesmo, alguma contratura muscular, de pegar peso. Você tem algum problema de saúde? Não, tem nada. Teve alguma doença prévia já? Sífilis, teve câncer, alguma outra coisa? Não tenho nada, tuberculose, não, nada. Não está tendo febre, não tem calafrio. Não, doutor, só a dor. Começou depois que eu descarreguei, foi piorando. Nossa, agora está doendo muito. Acabou. Você não tem mais... Está tendo alteração para urinar? Ardendo, queimando? Não. E olha, e o perfil da dor já nem te leva para pensar que é cólica nefrética. Olha como que dessa forma você descartou os sinais de alerta. Primeiro, a gente viu o tipo de dor para diagnósticos diferenciais. Tudo leva a crer dor localizada. Ok, então a gente já descarta outras causas, principalmente das vísceras intraabdominais, retroperitoneais, que podem estar relacionadas com isso. Não tem. Ótimo, olha como que você fica bem mais tranquilo. Tem algum sinal de alerta? Ó, a idade está dentro do possível, tem um fator causal, não tem história de câncer, não é usuário, você já dá uma olhadinha no braço, pergunta. Não é usuário de droga, não é imunocomprometido, não está tomando medicação, não é transplantado, por exemplo, não é HIV, não tem nada. É um paciente que você está autorizadíssimo, é só passar medicação, não precisa. Esse é um típico paciente que não precisa de exame algum, não precisa. Então é um paciente
de baixo risco. Por quê? Porque não tem sintoma neurológico e não tem sinal de alarme. Se não tem sintoma neurológico e sinal de alarme, vamos passar a medicação. O quê? Analgésico e anti-inflamatório. Então, ó, dipirona. Vamos fazer uma dose de 1 grama. Pode, inclusive, ver se ele preferir, faz venoso ou não, se ele quiser tomar comprimido. Os dois fazem efeito do mesmo jeito. É que tem paciente que prefere. De verdade, chega, doutor, prefiro não injeção, porque a injeção vai mais rápido. Ok, passou 1 grama IM. E vamos acrescentar um anti-inflamatório, ou então você dá um comprimido para tomar também 2 injeções, coitado. Mas aí você vê com o paciente. Aí outra opção, diclofenaco. IM é 75 miligramas. Mandar 2 assim, mas aí você vê com ele. Falou, olha, tá na mesma, tomar oral ou fazer injetável. Ah, não, doutor, eu quero tomar injeção, estou travado aqui, quero tomar. Ok, passou lá injetável, passa para casa. Dipirona, 1 grama ou 500 miligramas, que é mais comum e mais barato o comprimido, de 6 em 6 horas. Se dor, você pode fazer assim, ó, na prescrição. E o diclofenaco, você vai escrever por extenso, tá? Estou colocando aqui só para a gente não perder tempo. Diclofenaco, 50 miligramas, VO, você coloca via oral, escreve por extenso, de 8 em 8 horas. Aqui a gente pode pôr um prazo, 5 dias. Anti-inflamatório é sempre bom dar uma perguntadinha se o paciente tem histórico ou de problema renal ou problema gástrico. Porque se o paciente tiver, você aumenta o risco, complicação de sangramento. Peguei muito paciente idoso, uso crônico de anti-inflamatório com úlcera sangrando. Várias vezes, durante a residência, cirurgia geral, várias vezes, paciente fazendo uso. E às vezes não foi nem orientado, passava, tomava 7 dias, ia lá e tomava mais 7, caramba, ficava tomando anti-inflamatório um monte, fazia exame, função renal já alterada. Então tomar cuidado um pouquinho com anti-inflamatório, com função renal e a parte gástrica. Mas aqui ó, brilhou. Você vai passar, vai afastar ele do trabalho pelo menos 2, 3 dias e orientar. Fortunato, não melhorou nesse período aí? Você retorna para a gente ver o que está acontecendo, porque é uma situação que é para melhorar. Você teve uma contratura aí, algo muscular realmente, você vai para casa, repouso, tudo mais, assim que possível, o ideal é que você volte a trabalhar, você voltar à atividade, isso melhora, ajuda a melhorar mais rápido. Então, se não melhorar, você retorna. Mas é isso aí, ó, anti-inflamatório e analgésico, acabou. Não vou pedir exame nenhum, não vou pedir raio-x. Doutor, mas não precisa de um raio-x? Não tem indicação, Fortunato. O seu tipo de dor, do jeito que você conversa, explica, porque se simplesmente você falar para o paciente, não, ele vai sair falando, poxa, o doutor nem me pediu um exame de imagem, nem pediu um raio-x. Fala, Fortunato, o raio-x só vai ver osso. E o seu osso está normal. Ou você caiu, bateu, teve alguma... Não, então não tem por que a gente fazer um raio-x. Se a dor não está descendo para as pernas, não está com fraqueza na perna, você não está tendo febre, não está tendo nada. E porque se a gente fosse fazer um exame, não é nem o raio-x que era bom fazer uma ressonância, mas no seu caso não tem indicação. Agora, se você persistir com a dor, teoricamente, mais que 6 semanas, poxa, o cara vai ficar 6 semanas tendo dor, mas na literatura é isso que fala, mais de 6 semanas você cogitar fazer exame de imagem. Já acho o seguinte, você tratou 1 semana, o paciente não melhorou, ele volta já ansioso, fala, doutor, e aí? Não estou melhorando, já fez o anti-inflamatório, vai passar mais 1 semana tomando? Então, vocês pensarem aí, ponderar. Eu já pediria exame de imagem, claro, dependendo do lugar que você tiver. Dipirona, diclofe, resolve. Pode passar relaxante muscular? Pode. Errado não tá. Vai falar que ajuda realmente? Não sabemos. Tudo indica que não, mas pode passar. Pelo menos o paciente sente que você está cuidando, que ele está tomando, o efeito placebo nessas horas ajuda. Bem tranquilinho, Fortunato aí, ó, 3 dias depois já tá lá descarregando de novo lá e pegando, falou, vamos lá, vamos mandando a saca aqui que agora eu tô bruto, forte, ó, e já voltou pra atividade aí, ó, feliz da vida, você resolveu o problema dele de forma segura, objetiva e ali, ó, vamos ver quem mais está aqui pra gente atender. Paciente Jubileusa, 54 anos, lombalgia há 2 dias, com irradiação para membros inferiores, tá indo para as pernas. Além disso, está com uma certa dormência
tudo adormecido aqui na coxa, doutor, tá meio difícil para fazer xixi. Ah, Jubileuza, interessante isso. 2 dias de dor, essa dor começou de uma vez, porque agora a gente tem que esmiuçar, ó, dor nas costas, pensar em diagnósticos diferenciais. Para isso, vamos esmiuçar na história, esmiuçar na dor, para tentar definir se é uma dor localizada, uma dor irradiada, uma dor referida, então a gente precisa pensar nisso. Tá, Jubileuza, essa dor começou de uma vez, veio forte, já parou, não foi aumentando, ela já começou com desconforto, ela foi progressiva, não melhorou não, tá constante e vem aumentando. Já tinha tido essa dor antes? Não, nunca tinha tido. E para a perna, logo que começou a dor já desceu assim para a perna do jeito que tá? Não, foi piorando, aí a perna foi ficando meio esquisita, parecendo que às vezes faltava força, de repente começou a ficar meio formigando, principalmente nessa parte aqui, ó, de dentro. Ah, tá. E na região genital também tá com essa dormência? Tá também, doutor, tá? Eu acho que é por isso que parece que tá meio trancando a urina. E até aconteceu hoje cedo também, saiu um pouquinho de cocô, sabe, de fezes, eu não percebi, saiu. Ah, mas eu acho que é porque tá meio dormente, tá meio esquisito. Olha só, quer dizer, uma dor que vem acompanhada de outros sintomas, de esfíncter principalmente, perda de fezes, incontinência fecal, retenção urinária, pode cursar com retenção ou incontinência urinária, mas geralmente é uma retenção. Tanto que nessa situação, você fazendo o exame pós-miccional, ultrassom pós-miccional, se comprovar mais de 300 ml de urina dentro da bexiga, pós a pessoa urinar, já confirma. Mas é um detalhe a mais. A questão aqui é, caramba, tá tendo repercussão, tá tendo coisas a mais. Tem sinal de alarme aqui, tem sinal. Olha a idade, já entraria como um sinal de alerta. Alterações lá embaixo, fazendo aqui, ó, parestesia em cela. O que a gente já pensa aqui? Caramba, síndrome da cauda equina. Típico, paciente com essa manifestação bem clara. O que está faltando aqui a gente perguntar mais? Jubileuza, me fala uma coisa, você tem algum problema de saúde? Olha só, porque isso vai dar... Tá partindo para isso do nada? Teve algum trauma? Sofreu algum acidente? Teve alguma cirurgia na coluna? Ou sofreu algum acidente de carro, de moto, caiu em casa? Não, doutor, não tive nada disso. Nunca operou a coluna? Não, nunca operei. Só fiz tratamento para câncer de mama faz 3 anos. Opa, o quê? Fez o quê? Doutor, eu tirei um tumor aqui da mama, no quadrante superior, fiz quimioterapia depois fiz radioterapia e estou tomando hormônio agora, tamoxifeno. Ah, ok. Interessante, hein? Então, antecedentes de CA, idade maior do que 50 anos. E olha isso aqui. Até prova o contrário, essa paciente tem que ser investigada para metástase na coluna. Peguei muito paciente assim, muito. E olha só, às vezes a queixa de dor nem é tão intensa. Dói, doutor, dói, mas o que mais está me incomodando é essa dormência. Olha isso. Então aqui nessa situação, você vai pensar na analgesia? Não, ela nem está com tanta dor. Você pode até fazer, vamos tirar. Só que aqui, ó, tem que ter uma atenção especial. Síndrome de compressão medular. Isso aqui pode ser uma emergência oncológica, uma das poucas emergências oncológicas. Compressão medular, a síndrome da veia cava superior é uma outra coisa que pode acontecer. Metástase cerebral é outra emergência que tem que agir rápido. E aqui especificamente, quando a gente pensa que é algum tumor, alguma metástase, comprimindo a cauda equina, comprimindo lá de L2 a S5, você tem que agir muito rápido. E aí nessa situação a paciente precisa de um exame de imagem para ver o que está acontecendo. Se for fratura de vértebra, você precisa às vezes de cirurgia para colocar pino de sustentação dos 2 lados. Agora, se for um tumor crescendo, expandindo para dentro do canal medular, precisa de radioterapia, de urgência. Tanto que a gente nesses casos interna, faz o exame de imagem e já na internação, e um aprendizado para vocês, nesse tipo de urgência, de emergência oncológica, aqui entra a prioridade de fazer dexametasona. Tanto aqui
compressão medular quanto metástase cerebral. Você faz uma dose de ataque de 10 miligramas IV e depois a paciente vai passar a tomar 4 miligramas de 8 em 8 enquanto estiver fazendo a rádio, porque ajuda, isso é comprovado na parte oncológica, ajuda a diminuir o edema ali no local. Então ajuda a não comprimir. E aqui, ó, importantíssimo, paciente que começou com alteração neurológica, você tem que estar intervindo ou com radioterapia ou com cirurgia em no máximo 48 horas. Depois de instalado o déficit, depois que comprimiu, instalou a parestesia ou então a perda de força, que é o mais comum, o paciente fica paraplégico, depois que instalou, não reverte mais. Por quê? Porque conforme vai comprimindo, vai matando, vai espremendo, vai isquemiar aquela cauda equina, não volta mais, matou o tecido. Por isso que você tem que estar atento, faz o corticoide e encaminha, fala, olha, eu estou com uma paciente aqui com suspeita de metástase óssea, porque é uma paciente que fez tratamento de tumor de mama faz 3 anos e começou há 2 dias, 1 dia, 2, começou com dor na região lombar, irradiado para a perna e está com síndrome da cauda equina. Até prova o contrário, essa paciente está com metástase, então não pode perder tempo. Já fiz uma dose de ataque de dexametasona, mas ela precisa de exame de imagem e urgente, ou para cirurgia ou para radioterapia. Então aqui é uma situação que a gente lança a mão do corticoide por conta da questão neoplásica, não pela coluna em si, tá? Talvez do paciente que tenha destruição do arco da vértebra, ou por compressão, ou por deslizamento de disco intervertebral e está comprimindo, talvez esse paciente também se beneficie com a dexametasona, mas não tem nada muito claro. Para a parte oncológica tem. Então, você lança a mão do dexametasona, tá? Conselho que eu daria. Dependendo do lugar que você tiver, não tiver assistência, chegou com alterações neurológicas, faz corticoide para todos. Mal não vai fazer. E se for uma situação específica, por exemplo, de metástase, você já está ajudando, já está fazendo bem. Então faz uma dose de ataque de 10 miligramas, se não tiver dexametasona, pode fazer hidrocortisona, 250 a 500 ali de ataque na hora, tá? Ou metilprednisolona, 40 a 60 miligramas, dependendo. Faz a dose de ataque e urgência. O que essa paciente precisa? Ressonância. Ah, não tenho. No mínimo, tomografia. Nem cogita raio-x. Nem cogita. A não sei que ela vai ficar lá esperando um pouquinho, tá lá, e você quer... Para você ver ali se consegue detectar alguma coisa, você pede. Porque não vai mudar em nada a conduta vai ser a mesma. Vindo normal ou vindo alterado. Você vai encaminhar de qualquer jeito e ela vai precisar de uma ressonância. Ponto. Esse é o fato. Então, faz a medicação e encaminha para exame de imagem. Brilha, não tem como errar, viu que chega com sinal de alerta, própria idade, antecedente de neoplasia, caramba, isso aí tem que ficar muito atento, muito atento. E vamos para o último aqui, para vocês brilharem sempre. Paciente Genivaldo, 22 anos, está com dor nas costas há 1 semana. Paciente morador de rua, chega lá para você, doutor, tá doendo aqui, ó, não tô aguentando mais, faz 1 semana aí, tal, e dói, foi piorando, e eu não querendo vir, mas aí piorou e eu vim. E tá doendo. E aí? O que a gente precisa perguntar pro GG? Vamos lá, vamos aqui, ó. 1 semana de dor, procurando lá atendimento, vamos esmiuçar mais? Genivaldo, essa dor, desde quando ela começou, ela vai e vem? Que parte que é, mais ou menos? Aí ele mostra bem no meio aqui, ó, bem aqui, ó, um pouquinho acima aqui, ó, da lombar, bem nessa região do meio. Ok, é uma dor constante, é uma dor que vai e vem? Não, ela começou, não para, dependendo da posição que eu viro, ela piora, fator de piora, movimentação. E tem alguma coisa que você faça que ela melhore? Ah, se eu ficar meio quieto assim, às vezes eu encosto para dormir, eu tenho que deitar ali de um jeito, tudo tal, aí ela dá uma melhorada, mas dependendo do jeito que eu mexo, dói mais. Interessante, já... Fator de melhora e piora, movimentação, pensando mais em dor localizada. Falou nada? Tá tendo ânsia de vômito, tá tendo alguma outra coisa na barriga, dor na barriga? Não, na barriga não dói não. Interessante. Você tem algum problema de saúde? Teve já alguma cirurgia ou já sofreu algum acidente? Ah, doutor, faz um mês aí mais ou menos, andaram me batendo aí na rua, sabe como é que é, né? Coisa de rua e tal. Isso já... Ah, mas você precisou ir para o hospital depois? Ah, fiquei lá um dia e fui embora. Saí fugido. Tá, até aí um trauma, você não sabe dimensionar isso. Você está tendo febre, calafrio,
Você vai examinar lá, o paciente está meio quente. Você chega lá, temperatura. Opa, dor aqui nas costas, tá febril. Você vai dar uma olhadinha aqui na região lombar, tem uma área meio de hiperemia, junto ali da coluna. Olha como que a inspeção é importante. Opa, e esse vermelhidão aqui, esse vermelhidão, GG, aqui, bateu aqui alguma coisa? Ah, não sei não, doutor, não sei. Morador de rua, às vezes é difícil, né? Genivaldo, fala uma coisa aqui que vai ser importante para eu poder te ajudar da melhor forma possível. Você faz uso de droga? Você injeta alguma coisa? Você já dá uma olhada no braço para ver se tem marca de algum injetável e você vê que tem. Ah, doutor, não vou mentir não, eu uso uns negócios aqui dentro, eu injeto aí e tal. Opa, peraí. Paciente morador de rua, tem essa história de trauma, 30 dias, espancado, enfim, não sei. Tendo febre, uma semana, ele não vai saber. Se ele souber te falar que está tendo febre mesmo, melhor ainda, mas fato é, chegou febril. Já tem que levantar a hipótese de alguma coisa aí relacionada com o processo inflamatório infeccioso. Tem hiperemia na região da coluna, paciente usuário injetável, caramba, isso é sinal de alerta 20 cruzes em 4. Você já pensar aqui, ó, caramba, paciente usuário, paciente tendo febre, tem uma alteração aqui, ó, de hiperemia na região lombar, tem uma história de trauma que a gente não sabe definir muito bem, com trauma pode ter formado um processo inflamatório, e olha um pensamento aqui, que legal. Esse paciente, no momento que foi espancado, pode ter formado um local na coluna de processo inflamatório, por causa de agressão, da pancada. Aquele processo inflamatório naquele local aumenta a vascularização ali, aumenta a chegada de sangue naquele local. Todo local inflamado é isso que acontece, faz vasodilatação para a chegada de células de defesa, para a chegada de complemento, macrófago, enfim. Ele fazendo uso de droga injetável, aumenta a chance de bactéria da pele, quem, mais especificamente Staphylococcus, principalmente, entrar na pele e vai, onde que ela pode parar? Qualquer parte, pode fazer disseminação hematogênica, pode ir para o pulmão, pode ir para o rim e pode parar lá onde está inflamado. Então ele pode estar fazendo uma osteomielite lá na coluna por conta da pancada, da inflamação e por ter ponto de entrada. Ele tem local de entrada para a bactéria. E olha só, quando a gente pensa também em morador de rua, em paciente desassistido, paciente de má higiene, pensar na boca. A boca é um dos principais focos de infecção no corpo. Principal foco de infecção. Então ficar atento, às vezes está com dente lá, com abscesso, com a boca toda de má higiene, ruim. Pode ser só daí, não precisava nem de trauma algum. Então ele pode, a porta de entrada ser a boca. E chegando lá e fazendo uma osteomielite. Então ficar atento, é um paciente que está febril, você não vai mandar esse paciente embora. Está com uma dor importante, ele veio lá, você vai fazer a ausculta, ver se não é nada no pulmão, examinar bem o abdômen, ver se não tem nada realmente. Vamos investigar a parte urinária, tem alguma alteração na urina? Não, não está doendo, não tem nada. Ok, você vai fazer um exame mais completo, ver se tem alguma outra porta de entrada no corpo, se tem alguma outra área de hiperemia, alguma outra coisa que te leve a algum pensamento a mais. Mas é um paciente de risco intermediário. Não está tendo alteração neurológica, mas tem sinal de alerta. Então é um paciente que a gente não vai mandar embora. Vamos fazer analgesia? Vamos fazer, vamos tirar a febre. Então vamos lá, ó. Dipirona. GG, tem alergia de algum remédio? Ah, nem sei, doutor. Eu uso tanta coisa e tanto tóxico aí que eu não acho que não, porque nunca tive nada. Então vamos lá, dipirona. Vamos fazer 1 grama. 1 grama IV. Aqui, fazer anti-inflamatório? Podemos fazer, não tem nenhuma contraindicação assim, ó. Vamos fazer um cetoprofeno. Aí você pode fazer assim, ó, venoso, você pode fazer, ó, soro fisiológico, 0,9%, 100 ml. Aí vai diluir a ampola e você coloca assim, ó, IV em 30 minutos. 20 minutos, correr lento. Você dilui então num soro fisiológico. Então vamos lá, ó. IV lento. 2, cetoprofeno. 3, o que esse paciente merece muito? Hemograma e VHS. Pela própria febre, provavelmente esse VHS vai vir alto. E aí já te chama a atenção isso, com certeza. Vamos ver o hemograma.
Um detalhe, o hemograma, o ideal é colher depois que abaixar a temperatura, porque senão também pode vir alterado. Então você espera, abaixa primeiro a temperatura para depois colher o hemograma. Colhe hemograma, colhe VHS. É claro que é um morador de rua, você pede função renal, pede outros exames, sódio, potássio, porque esses pacientes são vários fatores, né? Má higiene favorece já a disseminação, paciente desnutrido, paciente que se alimenta muito mal, imunidade mais baixa. Olha como que entram vários fatores de risco aqui associados. E o paciente foi espancado, pode ter ficado com aquele processo inflamatório, enfim. É um paciente que você sabe que você não vai mandar embora, que você vai precisar investigar, porque ele pode sim estar tendo algo a mais, e provavelmente tem. Não é simplesmente uma dor lombar. Olha como que você consegue, com aquele raciocínio de excluir diagnósticos diferenciais, e dentro dos diagnósticos de lombalgia pura, você pensar se esse paciente vai só para medicação ou se ele vai para investigação. Vindo alterado, é um paciente que merece um exame de imagem, com certeza, merece ver o que é aquela hiperemia, o que está tendo ali na coluna, será que é uma osteomielite? E aí aqui você pode lançar mão da tomo ou da ressonância. Pensando na parte exclusivamente óssea de uma osteomielite, a tomografia cai bem. A ressonância é mais útil para ver principalmente o canal. Ele não está tendo manifestação neurológica, então a gente pode aí fechar muito bem com a tomografia. O que você vai fazer lá? O analgésico, o antitérmico, o anti-inflamatório, se você quiser, pode fazer, e pedir os exames para seriar e vai encaminhar para a investigação. Se você quiser, dependendo da situação, de onde estiver, fazer uma dose de um antibiótico. Ele não está com sinais de sepse, a gente poderia colocar o QSOFA aqui para ver frequência respiratória, nível de consciência, não está rebaixado, não tem frequência respiratória acima de 22, não tem QSOFA positivo. E não está hipotenso, que são os 3 pontos. Pronto, então não é sepse. Mas aqui, nesse contexto, com febre, uma semana, eu acho que valeria a pena fazer antibiótico. O que daria para a gente fazer para ele aqui então? Boa e velha ceftriaxone. 1 grama, você pode fazer uma dose de ataque de 2 gramas se você quiser, mas dependendo se for paciente mirradinho, emagrecido, ruim, você não tem função renal ainda, quer esperar, faz 1 grama, faz já uma dose aqui de antibiótico, a suspeita é algo infeccioso realmente, até pelo contexto. Olha como que você consegue já ir raciocinando, pensando, se a gente pensar em estáfilo, ceftriaxone pega bem, então eu sei que eu vou usar. Vamos usar uma cefalosporina de 3ª geração, que vai cobrir bem, até eu encaminhar ele para fazer exames, para fazer exame de imagem, para ver o que está acontecendo ali naquela região. Mas olha como que agora fica algo mais objetivo, você consegue definir melhor, seguindo os três padrões de risco, estratificação de risco, você consegue se embasar melhor, principalmente no dia a dia, naquela correria, atendendo um monte de gente, atendendo um monte de lombalgia que vocês vão atender. É só ficar atento para o tipo da dor específica, para separar nos 3 tipos de dores. E depois que caracterizou que é dor lombar, você classifica os critérios de risco e brilha no atendimento. Aí não tem erro, aí vocês vão, todos os pacientes que chegarem, vocês vão brilhar no atendimento, brilhar, pessoal. O importante é conseguir dar o conteúdo aqui que vocês captem, entendam e consigam brilhar com os pacientes de vocês, brilhar na vida de vocês, ficarem mais seguros, mais confiantes para atender e, melhor de tudo, fazendo o melhor para o paciente. Isso é o que vai deixar você realmente confiante, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo, fiquem todos com Deus, um grande abraço para todo mundo.